E aí, Jéssica, como é que você tá? Estou bem, graças a Tudo Deus. beleza? Tudo beleza. Me fala uma coisa. Gente, ó, tá chovendo aí, viu? Chuva de bênçãos aqui. Que o Shaddai é isso aqui, é só bênção. E aí a gente está conversando aqui agora com essa bênção aqui. Jéssica de? Jéssica Kathleen Silva Jéssica Ferreira. Kathleen. Isso, meu segundo nome. Jéssica, me fala uma coisa. Quanto tempo aqui no Colégio Shaddai? Olha, oficialmente como professora auxiliar, 1 ano eu completei. Eu iniciei no dia 27 de janeiro, mas eu já tive um processo antes que foi no período de estágio. Então, entre outubro e novembro... Você começou a estagiar quando? Estagiar aqui em outubro. Em outubro de? Outubro de 2020. De outubro de 2020. E 2021. 2021 eu estagiei, 2022 eu atuei. Eu queria saber um pouco das suas primeiras impressões quando você chegou aqui no Shaddai, aqui no colégio. Eu fiquei, de certa forma, surpresa, assim, porque como eu já tinha passado por um outro tipo de estágio e também outro segmento, né? O meu estágio era na área de gestão escolar, e diante daquilo que eu tinha estudado também dentro da área de gestão escolar, embora fosse um período também de pouco procedimentos na área da gestão, esse período é mais corrido no começo do ano, né? Eu percebi a questão de muitos detalhes que eu não percebi em outros, tanto em outra escola, que eu não vou Claro. citar nome, mas também na questão do que eu estudei. Por exemplo, a professora Reisa, que é a minha coordenadora, ela é muito detalhista, o que Sim. ajuda também para que o processo, o trabalho saia de uma forma melhor, né? Esse desenvolvimento você fala, né? Isso. Como é que foi? Você pediu estágio, ela te chamou? Me fala desse início aí um pouco. Eu pedi o estágio. Você pediu pra Eu quem? pedi para a professora Reisa. Por que você pediu estágio no Shaddai? Uma coisa que eu tenho como base é o seguinte, assim como na educação infantil, que é base, meu estudo é base. Então eu queria a base que fosse em locais que me desse de fato algo bom de base, né? Vamos assim dizer. Eu considerei o Colégio Shaddai, dentro da área da gestão, o melhor colégio. Sim. Onde eu poderia, de certa forma, aprender mais, já que eu estava no processo de aprendizagem. Então, eu pedi no Colégio Shaddai. Foi Cara, o primeiro que show. colégio que eu pedi e tive a oportunidade de estar estagiando. Ou com a seja, professora Reisa. você visualizou que você precisava de um estágio o melhor possível Sim, para que isso agregasse na Isso. sua carreira como profissional e você entendeu que o Colégio Shaddai seria a melhor opção isso, para isso. isso. Cara, que show. E aí, você pediu para a Reisla e a Reisla falou o quê? Ela aceitou. Mas, e aí, quais foram as suas primeiras funções, assim? Eu lembro que no início, que você chegou aqui logo no início, eu me lembro muito assim, pô, bracinho pra muito trás. bom. Aí teve gente que falou assim, contrataram uma olheira no colégio. Fala um pouco desse início aí, o que a Reila pediu para você fazer, como é que é? Eu acompanhava o processo dela, né? Todo o processo da gestão, o que é que fazia um dia. Então, nesse processo lá de fazer visita nas salas para verificar se está precisando de algum suporte ou analisar como é que está o andamento ali da professora. Então, nesse acompanhar, eu tinha esse costume de mãozinha para trás. Então, era como se fosse, de certa forma, a segurança, mas não era essa a minha função. Era mais de observação mesmo do que estava sendo feito, sem tanta interferência, apenas naquilo que eu pudesse cooperar, ajudar, e eu estava ali disposta a fazer. O convite para você fazer parte do corpo da escola foi ainda em 2021? Foi 21, quando eu finalizei o meu estágio em 20 e pouco de novembro, Certo. eu já saí com a proposta de trabalhar aqui. Ainda não tinha essa função específica, seria talvez mais auxiliar de sala mesmo, e foi o que realmente eu fui durante o ano de 2022. Auxiliar de sala e auxiliar posteriormente de coordenação. Coordenação. Isso é educação infantil. Isso, educação infantil, na verdade, eu transitei em 2022 entre educação infantil e fundamental 1. Eu fui auxiliar de sala no infantil 1, sendo acompanhante terapêutica de um aluno autista, durante os 2 turnos nos primeiros meses do 2022, né? Dando seguimento no 2022, eu fiquei no turno da tarde, como auxiliar de sala no primeiro ano e no segundo ano, dividindo o meu horário entre essas 2 salas. E em um segundo momento, eu tive que escolher entre uma sala. Eu escolhi pela sala do primeiro ano, que inclusive fui auxiliar de professora Larisa, que é uma professora assim, professora maravilhosa, top! professora top. E não só de títulos, né, mas de fato como caráter, como pessoa Sim. e como profissional. Sim. Eu pude aprender muito com ela, tanto com ela quanto com a professora Michele, mas mais especificamente com ela, que foi com quem eu fiquei
muito organizada, em questão de planejamento e também ali com os alunos, né? E aí, quando fechamos o semestre de 2022, eu já recebi a proposta de estar deixando a sala do primeiro ano para estar agora assumindo auxiliar de coordenação com a professora Reisla. Eu tenho conhecimento com Reisla há mais de 10 anos, que a gente trabalha junto, na realidade, né? Fazendo fotos nos colégios que ela passou, de formatura, enfim. E uma situação que eu enxergo em Reisla é porque ela é muito visionária. Sim. Até é bem parecido comigo, por isso que a gente se completa tanto nessa questão do trampo, porque a gente não, falando dela, né? Sim. Ela tem essa visão muito na frente, ela consegue enxergar as coisas muito na frente, o potencial das pessoas muito na frente. E você sabia dessa observação que ela estava fazendo contigo, não? Desse potencial que ela enxergou em você para assumir uma coordenação da educação infantil? Quando ela me fez a proposta para se auxiliar de coordenação no segundo semestre, né, ela já me falou que seria como um treinamento. Então, já seria um processo de preparação para que eu pudesse, em 2023, já entrar como... Já assumir a coordenação. Você sabe que essa observação dela em você foi desde 2021, né? Sim. Ela já te falou isso? Eu sei que você vai que você seria coordenadora em 2023 desde 2021, sabia? É porque eu não podia te falar nada. Mas já existia... eu converso muito com o Reisla, né? Então a gente troca bastante experiência em relação a coisas profissionais. E ela tinha comentado comigo, observa essa menina, né? Ela tem um perfil, eu vou treinar ela para ser coordenadora da educação infantil. Isso ela falou em 2021. Ela falou comigo, entendeu? Que quando eu entrei em 2022, ela já sabia para o que eu ia. Pois é. Eu só não sabia ainda. O interessante é porque, assim como a escola confessional, né? Sim. Vou trazer um pouquinho da fé, eu também, não sabia. Então, assim, eu estava em outro processo. Eu saí do estágio da Shaddai e eu fui para São Paulo. Para um estágio na área do setor de recursos humanos, porque certo. Fazia parte também. Então, fui para São Paulo porque eu também queria essa questão Sim. de maior experiência, ambiência, mentalidade. E lá eu tinha proposta, mas do Senhor veio a resposta vir para Bahia. E eu já não tinha dado nenhuma resposta para a professora Reisla, entrei em contato com ela e ela confirmou de que a proposta que ela tinha me feito ainda estava de pé e eu vim como auxiliar de sala, né? E eu não esperava, eu não sabia o que esperar, além de que seria auxiliar de sala, né? E para ela falou assim, Jéssica, quando você me confirmou, a grade de funcionário já estava fechada. Aí eu falei, disse sim, só não sabia para onde ao certo eu ia te colocar. Mas ela disse, eu já tinha a visão. Interessante nisso que você falou, né? Ela já tinha a visão. Às vezes a gente não sabe para onde vamos, mas a gente precisa dar os primeiros passos para que as coisas possam ir se clareando, né? Vem para 2023. Sim. E aí eu te pergunto, preparada para o desafio? Preparada, eu acho que seria um termo muito fechado. Acho que o preparamento vai com o processo, na experiência. Mas eu me sinto desafiada e estou nesse processo de preparação, tanto de estudo, buscar e estar aprendendo mais. E acho que é isso, e disposta a dar o meu melhor. O que você acha que em 2023, no seu segmento da coordenação da educação infantil, qual o diferencial do Colégio Shaddai? A gente aí está com algumas propostas de alguns projetos que a gente não conseguiu fazer de forma como gostaria em 2022. Nós vamos aí estar aprofundando mais, como por exemplo nessa questão do projeto de alimentação saudável. Sim. A gente visa aí ter essa questão, não apenas trabalhar uma semana de alimentação saudável, mas estar focando mais durante o ano inteiro, porque não é só um momento, mas é uma questão de vida, né? E até compreendendo que o fato de que uma alimentação saudável, que é o tema do projeto, né? Isso acaba interferindo também na aprendizagem da criança. Então, tem outros projetos também que a gente está ainda em processo, aí pondo em ordem, para que possa ser melhorado aquilo que já foi feito e possa inovar também. Entendi. O que a coordenadora Jéssica teria para falar para aquela mãe que chega aqui aflita, que vai fazer esse processo, né, do filhinho ou da filhinha, vai entrar na escola pela primeira vez do Infantil 1 e que chega aqui aflita, Jéssica, me ajuda,
meu filhinho, minha filhinha, eu nunca separei dele e deixar ele na escola, e tem aquele processo também da criança acostumar nos primeiros dias e tal. O que a coordenadora Jéssica vai oferecer para esses pais? Olha, eu diria que o processo de adaptação acho que é muito maior, às vezes até dos pais, sabe? Porque a criança, ela está nessa faixa etária de idade, ela está muito aberta a tudo que é novo, a se adaptar. Então, acho que não deve haver tanta preocupação dos pais em relação a isso, até porque os profissionais que aqui estão são todos muito bem capacitados, tanto nessa questão do receber, do acolher, quanto na questão do ensinar, né? Então, acho que é permitir que a criança viva as experiências dela. Cada um tem as suas experiências. Permitir que a criança viva a experiência dela certa, confiante de que os profissionais que estão ali vão cumprir o papel, assim como eles devem cumprir o papel dele, deve haver essa parceria, né? Acho que seria isso, confiança. A gente passou pelo Infantil 1, você falou sobre o Infantil 1, e tem o Infantil 2, que é um meio do caminho, né? Uma coisa muito importante, que aí eu até falo como experiência própria, porque meu filho mais novo saiu desse processo, né? Ele está entrando no Jardim 3, né? Que vai para o processo. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta também aqui como pai. O que Jéssica, como coordenadora, vai oferecer, certo? Para os alunos do Infantil 3, né? Nesse processo de transição para o primeiro ano? Olha, no Jardim 3 a gente vai estar trabalhando estratégias para que esse processo de adaptação, de transição entre um setor para o outro possa ser de forma mais tranquila possível e eles possam ter menos perda e mais aproveitamento. Então eu posso ficar tranquila de que você vai dar seu máximo em relação a isso aí. Estou fazendo uma entrevista aqui, ó. Agora aqui é o pai que entrou aqui, papai. Viu? No esquema. Fala um pouco da sua expectativa para 2023 com a coordenação da educação infantil aqui no Colégio Shaddai. A expectativa é de que seja assim maravilhoso. Vai ser um ano sim de desafios, como falei, mas acredito que é um ano de grandes conquistas e algumas mudanças também, porque acho que quando muda de uma pessoa para outra isso acaba alterando, claro que mantendo aquilo que é base, né? Aquilo que são os princípios e valores do Colégio Shaddai. A recepção dos professores está sendo boa contigo? Dos professores da educação infantil? Sim, eu ainda não tive contato com todos, né? Sim. A minha recepção foi mais assim, em relação às meninas que eu já trabalhava, que era o Infantil 1, então nós tínhamos aquele vínculo mais forte. E aí agora vamos para o processo da jornada pedagógica, onde vai ser apresentado e a gente vai verificar também como vai ser a recepção delas, sim, né? Tá animada para isso? Tá focada, acredito que sim. Sim. Mas quanto por cento de Jéssica a gente vai ter nessa coordenação para 2023? 100%. E ela Estou foi 100%. animada. Uhum. Gostei disso aí. E Jéssica, acho que um ponto importante a gente é uma equipe muito interligada e unida. Então, assim, eu não vou ter o meu trabalho simplesmente solto sozinho. Existe uma supervisora que vai estar aí me acompanhando e dando pauta. Acho que isso também pode servir de confiança para os pais, né? Não sou simplesmente eu, Jéssica, mas existe toda uma equipe por detrás, existe toda uma equipe à frente para que o trabalho possa ser entregue o melhor e o desenvolvimento e aprendizagem do filho possa ser alcançado dentro daquilo que é pré-estabelecido, até mesmo superado as expectativas dos pais. Massa. Jéssica, perfeito. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Vou te falar aqui, ó, de vez em quando eu chego nas Infantil 1, arranco as mesas, arranco os negócios para fazer foto e tal. Não me olha de cara feia, não. Emanuel chega, gente, por favor, eu chego entrando, não me olha de cara feia, não, por favor. Que dá certo as coisas. Jéssica, muito obrigado, tá, por você tirar esse tempinho aqui para poder falar para a gente um pouquinho das suas expectativas, né, para 2023. Seja muito bem-vinda, né, nessa sua nova função aqui. Eu tenho certeza que todo o corpo do Colégio Shaddai vai te receber, já te recebeu de braços abertos para isso. Então, 2023, vem aí nossa coordenadora Jéssica Kathleen da Educação Infantil, tá bom? Colégio El Shaddai, um colégio para chamar de meu. Tamo junto.